Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Ora, muito boa tarde. Como podem ver no título, hoje vai ser uma aula de inteligência artificial. Vamos falar do que é que anda aí a correr no mundo. Para muitos de vocês que não sabem, a história da inteligência artificial começa muito antes dos computadores, de Macs e essa porcaria toda, porque já havia um desejo de haver seres artificiais, com uma inteligência artificial, mas a disciplina científica ganhou uma forma assim avultada no meio da tecnologia no século XX. E a ideia central foi sempre a mesma, que era criar máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Portanto, o que nós queríamos era safar-nos de fazer as tarefas mais mundanas. E é o que está a acontecer hoje. Tanto que há robôs a vencerem maratonas, mas depois vão acabar a lavar a nossa louça, a arrumar o nosso quarto, a passar a ferro e a fazer isso tudo. Portanto, podem ver o filme I, Robot, com o bacana que deu o queque ao Chris Rock, que eu agora não me recordo do nome, Will Smith, podem ver esse filme, que é o que apontam, todos os cientistas apontam que é isso que vai acontecer. Portanto, tudo o que para nós é fácil de fazer e robótico, vão ser os robôs a fazer. Portanto, essa cena de nos roubarem ou não trabalhos, o que eles justificam, principalmente os gajos da OpenAI, que são os gajos que criaram o ChatGPT, a Sora, que criam aqueles vídeos todos malucos, vieram dizer que uma pessoa não vai ficar sem trabalho para a inteligência artificial, não, vai ficar sem trabalho para uma pessoa que use inteligência artificial. E este é o maior argumento deles, tanto que eles não dizem que a AI vai roubar empregos, não, só vai facilitar. E é uma ferramenta, e este é o argumento deles. Portanto, já na antiguidade existiam mitos sobre seres artificiais, mas os passos realmente importantes vieram com a lógica matemática e a computação moderna. Portanto, em 1943, Warren McLaughlin, ou qualquer coisa do género, ou E. Walter Pitts, propuseram um modelo de neurónios artificiais. E este era o objetivo, era ter mini-robozinhos a fazer contas matemáticas. Portanto, o grande marco foi em 1956, portanto, não foi assim há muito tempo, mas também não é uma cena recente, não foi nos anos 2000. A inteligência artificial, cunhada por John McCarthy e outros investigadores. Portanto, a AI passou a ser tratada como um campo de própria investigação. É um campo novo na ciência e eles lá fizeram as matemáticas deles, foram fazer os computadorzinhos, e entre 1950 e 1960 surgiram várias ideias fundamentais para a primeira rede neural artificial. E isto é o que é a inteligência artificial. É um ramo fechado que pensa por si mesmo. Tem uma linguagem própria, essa porcaria toda, isso eu não sei, nem sei como é que é de explicar. Mas na década de 50 e de 60 criaram-se os primeiros chatbots. Portanto, o que nós falamos hoje em dia, o que tu e eu falamos hoje em dia, nasceram em 1950 e 1960, são muito mais antigos do que aquilo que nós possamos imaginar. Mas, apesar do entusiasmo inicial, o progresso foi mais lento do que o esperado. Porquê? Porque não tinham tanta tecnologia naquela altura. Houve períodos chamados de invernos de AI, em que o financiamento e o interesse diminuíram, porque se calhar preferiam estar a explorar outras coisas do que humanoides. Porque naquela altura também já havia a ideia dos humanoides, mas nunca foi para a frente. Entretanto, a investigação continuava, mas sem fundos. E só nos anos 90, 2000 é que a AI ganhou força, mas foi com os dados que não tinham nos anos 50, 60. Portanto, as bases de dados todas que temos hoje em dia, nessa altura foram bem importantes, com a criação da internet e isso tudo. Por acaso é interessante falarem na base de dados, porque vai abrir um Sines Data Campus, ou Sines 4.0. E eu pergunto, onde é que estavam os outros três? Tipo, para haver Sines 4.0 é porque houve outros 3 Sines. Eu só conheço um Sines, mas a empresa que está a desenvolver isto é a empresa Start Campus e tem como finalidade
ser concebido especificamente um centro para infraestruturas da AI à escala de foco de fábricas da AI. O stress é que energia para esta brincadeira é bué. No outro dia explicaram que era tipo, imaginei, para abastecer os data centers da Mel e da NOS e dessas grandes empresas que precisam estar 24 horas sobre 7 a rodar, são para aí, tipo, precisas de energias para 6 batatas. Este data center é tipo, não digo uma tonelada de batatas, mas tipo, bué de caminhões de batatas, que é, quer dizer, se aqui digo uma tonelada de batatas, e aquilo tem que estar sempre a rodar, sempre a rodar, sempre a rodar, porque os sistemas, para além de serem, para além de precisarem de boa energia, consomem boa energia também, o que é uma redundância. Mas eles para estarem online precisam de boa energia, bem mais do que nós alguma vez gastamos. E isso é um stress, por isso é que o projeto tem de ser sustentável, utilizando energia 100% renovável e arrefecimento pela água do mar. O que é bacana. Porquê? Porque o terreno está barato em Portugal e efetivamente vai oferecer trabalho em Portugal. Mas vamos ver como é que isso está. Eu não sei quando é que isso vai acabar, mas vamos ter uma fábrica da AI como uma das maiores da Europa em Sines. Portanto, vamos ver que ofertas é que vamos poder. Se calhar temos todo o chat GPT grátis. Era bacana. Mas continuando na história do AI, com computadores novos e mais potentes e algoritmos novos e essa porcaria toda, nos anos 90 e 2000, lá houve um momento em que a IBM, que é aquela empresa dos computadores azul, que tinha uns anúncios bem bacanas, hoje em dia já não faz grande coisa, pelo menos a meu ver, continua aí no mercado, mas já não tem assim grande evolução, deve ser tipo para dados ou uma coisa do género. Teve um marco. Porquê? Porque houve uma máquina que bateu um jogador de xadrez, ao mostrar que as máquinas podem superar humanos em tarefas específicas. Portanto, nessas tarefas robóticas, voltando à cena do robotismo todo, o objetivo das máquinas é serem robóticas, não é roubar criatividade, não é fazer trabalhos de casa, não é facilitar-nos a vida nos aspectos do estudo e da criação. Não, pelo contrário, é feito para nos facilitar a vida nos aspectos mais robóticos e eletrónicos da cena. Portanto, se um robô consegue nos bater em xadrez, também vai ser bacana ligar a máquina de lavar. E é isso que eu penso. Hoje em dia, esta está muito ligada à aprendizagem automática e à aprendizagem profunda. Portanto, nós obtemos conhecimento, mas como já damos por garantido este conhecimento, é tipo uma pastilha elástica. Ok, eu preciso desta pergunta, vou fazer a pergunta ao AI. Tenho a pergunta, cospo a pergunta e está feito. Nunca mais na vida vou voltar a tocar nesta pastilha. Nesta pastilha de conhecimento. O que é bué da chato, pá, porque antigamente uma pessoa lia um livro, desenhava, fazia isto, fazia aquilo e tinha um conhecimento. Hoje em dia vais ao ChatGPT, ao Claude, ao Gemini, ao Perplexity e muitos outros que entretanto surgiram e as tarefas são feitas instantaneamente. O que é uma complicação, porque o ser humano sempre lutou por muito e hoje em dia já não luta por nada. Porquê? Porque está cada vez mais fácil chegar a todo o lado. Isso é bué da preocupante. Bué da preocupante porque a malta não usa isto como uma ferramenta que é. Pensa que é só tipo, eu consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, e vou fazer guita com isto, e vou fazer guita com aquilo, mas ao fim e ao cabo é só um robozinho, uns e zeros, a tentar facilitar-te a vida. Portanto, a história da AI é, no fundo, a história de uma pergunta antiga. Até que ponto uma máquina consegue imitar capacidades humanas? A resposta ainda está a ser desenvolvida, mas o caminho já mudou profundamente. E a ciência, a tecnologia e a vida cotidiana continuam a evoluir. O stress é que está a evoluir diariamente. Lembro perfeitamente quando apareceu os primeiros chatbots, lembro-me de, em 2022, estar na Irlanda e aquilo ajudava bué. Tipo, os primeiros chatbots não era ChatGPT, era antes disso, antes da OpenAI, que é a grande empresa e uma das mais conhecidas da AI, tornar o ChatGPT público. Eram chatbots que te usavam a ir buscar informação e a ter sinónimos de palavras. E aquilo era bué da bacana. Porque eu lembro-me de usar aquilo para os essays da Irlanda. Não era tipo, olha, tens aqui um texto e eu quero que tu me reescrevas este texto todo com perguntas novas. Não, aquilo ia-me só buscar sinónimos e informações onde eu ia buscar textos. Tipo, aquilo fazia-me parágrafos inteiros de sites e depois tu conseguias tinhas a hiperligação e conseguias ir diretamente aos sites e às fontes que ele te dava para ver efetivamente onde é que vinha a informação, o que é que podias escrever, tanto que aquilo ficava com uma marca d'água de tecnológica, que era se tu passasses pelo Trinity, aquilo passava no Trinity e tinha-te logo... Não, desculpa, naquela altura não era AI, naquela altura era plágio. Tinhas de ter no máximo 3% de plágio. Claro que 3% é normal porque acontece, né? Agora, mais que 3% estava direito a chumbo,
E aquilo era assustador, porque aquilo ainda demorava um bocadinho de tempo, como lá está, não era instantâneo, ainda demorava um bocadinho de tempo a fazer a análise completa do texto todo. Ainda por cima aquilo eram essays com 10 mil, 20 mil palavras. E pronto, foi assim a minha introdução ao AI. Depois quando, no final, o quê? No final ou depois do verão de 2022... Não, 2022... Já no final de 2022 é que foi... data de lançamento, ChatGPT 3.0, portanto 3.5 foi aquele que nós usámos logo no início, foi a 30 de novembro de 2022, exatamente. Portanto, quero acreditar que o que eu usava antes deste chatbot do ChatGPT da OpenAI lançar isso, foi bem em setembro, outubro, portanto um mês antes do ChatGPT ser lançado. Depois a partir daí os chatbots eram a loucura total. E entretanto eu fiz aqui uma brincadeira e perguntei aos mais conhecidos, portanto ao ChatGPT, ao Gemini, ao Claude, que é bué da bacana, e ao Perplexity, que é um chatbot mais teórico, quais é que eram os benefícios de usar o AI como ferramenta. E passo a citar o meu ChatGPT, como acho que é o que uso mais. O gajo já tem graçolas, portanto, a primeira resposta que ele me deu: a inteligência artificial é um bocado como ter um canivete suíço, mas que aprende contigo enquanto a usas. Não é só uma ferramenta, é um conjunto de atalhos mentais que te poupam tempo, esforço e às vezes dores de cabeça existenciais às 3 da manhã. Haha, com a imagem a rir, que é tipo, eu não preciso desta resposta, maluco. Só quero que me dês os tópicos. E os tópicos foram todos muito claros. Foi autonomizar o que é repetitivo, lá está, acelerar a criatividade, tomar decisões com mais informação, aprender mais rápido e personalização em escala, o que é bacana. A última foi resolver problemas técnicos sem ser especialista, e isso eu dou-lhes. Gemini já me deu uma resposta mais atrofiante, porque já me começou a criar imagens e eu não lhe pedi para criar imagens. E eu não raramente uso o Gemini, mas deu-me aqui uma introdução a dizer que olhar para a inteligência artificial apenas como um robô que responde a coisas é reduzir muito o seu potencial. Portanto, o gajo está a chuchar da própria Xuxa. Disse-me que o aumento radical de produtividade, portanto, um resumo de informação, podes dar um documento de 50 páginas e a AI faz-te um resumo dos 5 pontos principais: geração de conteúdo, escrever rascunhos de e-mails, artigos, de legendas, de redes sociais ou até código de programação. A única cena que eu tiro disto é o código de programação, que era bué da bacana, que foi um marco na inteligência artificial de começar a fazer código, porque antigamente, tipo, há 1 ano e meio, 2 anos, havia bué a cena de, ok, há bué de trabalhos a serem repostos, mas a cena de programação, que é uma das cenas mais tramadas que tu podes fazer no ramo eletrónico ou tecnológico, não sei que ramo é que faz parte de programação, mas diziam sempre que era um bloco a inteligência artificial. Bem, a partir do momento em que o bacana começou a fazer programações em segundos, tipo, perdeu completamente. Era como falar alemão há uns anos atrás, era bem difícil, mas hoje em dia toda a gente fala alemão, ou sei lá, chinês, mandarim. O mandarim, quando começou a vir para Portugal, aí é bué difícil, os chineses vão governar o mundo, vais ter de aprender a falar mandarim, faz isto e faz aquilo. Nunca tive de falar mandarim na vida, nem espero ter. Porque lá está, é bué complicado, mas há quem consiga e é fácil. Não sei se é o melhor exemplo, nem sei se me fiz explicar. Mas o Gemini continua aqui a mandar batatas a dizer que a automação, organizar agendas, transcrever reuniões e classificar ficheiros automaticamente. Lá está outra vez a personalização da aprendizagem instantânea. Análise de dados, previsões, antecipar tendências de mercados, saúde. Esta parte da saúde é que, pá, ao fim e ao cabo, eu acho que é que dá mais jeito. Porque consegue apoiar médicos no diagnóstico através de análise de exames e de imagem com uma precisão altíssima. Já há bué operações a serem feitas com a ajuda da AI. Por exemplo, prevenção no cancro. Tem sido aos magotes. Houve uma notícia esta semana que houve um maluco que tinha uma cadela, pá, com um cancro terminal mesmo pesadíssimo. E com a ajuda de AI e dos médicos conseguiram curar a cadela. E é incrível. Mas depois os veterinários tiveram de vir explicar a situação. Eles não curaram a cadela, ajudaram muito a cadela, mas a cadela não está curada de cancro. É só conseguiram que ela vivesse mais tempo. O que é bué da bacana, com muita ajuda da AI. É bué da estranho, porque se forem ver a reportagem, o bacana, o dono do cão, está bué da feliz, né? Porque a cadela vai viver mais tempo e conseguiu, através dos chatbots e dos veterinários, a fazer com que a cadela permanecesse na vida dele. Mas os veterinários estão todos cagados, tipo, estão todos
tramados com a vida. Tipo, não, a AI não fez isto, a AI não fez aquilo, tipo, só nos ajudou, é uma bengala. Mas o gajo não estava grato pela bengala que tinha. E nós temos de ser gratos pelas bengalas que temos. E depois, é uma notícia muito gira. E são boas notícias da AI, mas o resto, tipo, a maior parte é más notícias. Tipo, portanto, a Oracle, não sei se sabem o que é, mas é uma empresa americana, mas é uma multinacional de tecnologia que começou na Califórnia. Entretanto, eles vendem tipo só software de database. E os gajos, a semana passada, com um mail às 6 da manhã, despediram milhares de pessoas. Portanto, 30 mil empregados foram despedidos à pala do mail. Porque eles disseram que estavam a reduzir custos para quê? Para aplicar tudo em infraestruturas da AI. Portanto, eles só querem comprar centros novos de data. O stress é que depois de despedirem 30 mil empregados, há uma nova CFO, uma bacana chamada Hilary Maxson, que teve um signing bonus, portanto, só de ter entrado na empresa, de 29,7 milhões. Só disseram, ok, vamos cortar, temos que cortar nos empregados para pôr guita na AI, vem uma CFO nova, toma 29 milhões, como se fosse fácil, mas pronto. É claro que isto é completamente ilegal. É completamente ilegal no ponto de vista de estarem a despedir malta com um mail cold, tipo, às 6 da manhã. Estás a ver? Houve malta que acordou para ir ao trabalho e afinal já não tinha trabalho. Mas pronto, os gajos continuam aí. Entretanto, continuando aqui para a lista da AI, o Gemini continua a dar o suporte à criatividade, equilíbrio necessário. A AI é uma bússola, não é o capitão. Ela pode alucinar. E entretanto, começou-me aqui a dar índices do que eu queria. Mas já lá vamos. O que eu queria, havemos de chegar lá. Porque entretanto temos uma resposta da Claude, que é uma das melhores AIs que está aqui no momento. E eu nunca tinha usado a Claude. Claude. Inscrevi-me hoje para fazer esta pergunta. E tu inscreves, pões os teus dados, dás o teu telemóvel, peca, pões a tua data de nascimento e o gajo faz-te uma pergunta automática, dá-te 3 tópicos que tu gostas e eu disse, olha, tipo, há uma delas que tu podes escolher. E o Claude fica todo feliz e manda logo uma mensagem para o robozinho dele trabalhar. E a primeira mensagem que ele manda automaticamente, eu não cliquei em nada, não disse que queria pergunta, não disse que queria nada. Oi, Claude, sou novo aqui. Você poderia explorar vieses cognitivos? Se precisar de mais informações minhas, me faça 1 ou 2 perguntas-chave imediatamente. Se achar que devo fornecer mais contexto ou enviar algo para ajudá-lo a fazer um trabalho melhor, me avise. Se fizer sentido, crie algo que possamos ver juntos, como um visual, uma lista de verificação ou algo interativo. Obrigado pela sua ajuda. Bro, e o maluco mandou-me aqui bué de perguntas, já. Perguntas que eu gostava de responder. Que eu não, que ele gostava que eu respondesse. Portanto, vamos... ele teve problemas técnicos. Ele está aqui a pedir desculpa, já. Vieses cognitivos para entender o nossa mente. Portanto, os visuais ele não conseguiu. Mas teve-me aqui a explicar que os vieses cognitivos são atalhos mentais que o cérebro usa para processar o mundo mais rápido, mas que frequentemente nos levam a erros sistemáticos e previsíveis. Eles se dividem em 4 grandes áreas: a decisão, a social, a memória e a percepção. Bro, eu não sabia disto. Olha, excelente aprendizagem. Estou a aprender. Isto, eu não queria nada disto, atenção. Eu só queria fazer a simples pergunta: consegues-me explicar a utilidade de usar a ferramenta de inteligência artificial? E ele respondeu-me, claro, no trabalho e produtividade, redigir e rever textos, resumir documentos longos, programar e depurar código, análise de dados. Na aprendizagem e pesquisa temos que explicar conceitos complexos de forma simples, estudar para exames ou aprender um novo tema, pesquisar e sintetizar informação de múltiplas fontes, aprender idiomas com conversação simultânea. Na criatividade, bem, os gajos voltam sempre à criatividade, assustador, yeah. Escrever histórias, poemas, guiões ou conteúdo para as redes sociais, brainstorming de ideias para projetos ou negócios, criar apresentações e estruturar argumentos. O stress é que os argumentos dos gajos são sempre todos iguais, porque se alguém escrever um texto com AI, consegues ver logo, porque a escrita é bué da parecida em todos eles. Na tomada de decisões, comparar opções e listar prós e contras, apoiar decisões financeiras, de carreira ou pessoais, como um segundo par de olhos. Os gajos mandam sempre para canto quererem estar a dominar o mundo, porque eles na verdade é o que eles querem: planear viagens, rotinas ou projetos, na vida cotidiana, responder a dúvidas rápidas, traduzir textos, peca. Ganda Claude. E depois temos o Perplexity, que costuma ser
pela minha análise, não também que eu uso muito o Perplexity, mas pela simplicidade de fazer código nisto. Eu nunca fiz código, mas sei que é mais fácil. E as respostas são mais teóricas. Respondeu-me com automação de tarefas, análise de informação, tomada de decisões, personalização. Permite adaptar respostas, recomendações e experiências ao utilizador, como em chatbots ou sugestões de conteúdo. Mais eficácia, reduz erros, acelera processos e liberta as pessoas para tarefas mais criativas ou estratégicas. Este foi a resposta mais fidedigna que eu acho até agora. Depois temos exemplos práticos. No dia a dia, a AI pode ajudar a resumir reuniões, traduzir textos. No trabalho também é útil para apoio de cliente, análise de mercado, detecção de fraude e manutenção preventiva, dando-me sempre as fontes. E depois diz que há um limite importante. A AI é muito boa a apoiar, mas não deve ser vista como substituto total de julgamento humano. Os melhores resultados aparecem quando a usas como assistente para acelerar tarefas e depois revês e decides com critério. Isto é um fonte qualquer, posso clicar aqui e vai dar a um argumento. Vai-me dar a um artigo. Se calhar também escrito por AI. Mas o artigo está aqui, porra, bem longo. Jesus. São para 15 minutos de leitura de site, mas está aí a dar os pós e os contras da AI. Que é fixe. E entretanto, voltando uma beca atrás na conversa com a imagem do Gemini e estar sempre a mandar para a criatividade, o gajo fez-me aqui um quadro fez-me uma infografia, que são as fotografias que vocês veem nos sites. Isso chama-se uma infografia. Temos apoio técnico, solução de problemas, proteção da AI, é o que ele me diz, e depois a conexão ou colaboração entre humanos e AI, e depois a última é automatização de produção. Isto foi uma imagem que ele me criou. A dizer que tem de ser usado com supervisão humana. E eu pus o prompt nas 4, logo a seguir. Eu preciso desta resposta com backup científico, pois encontro-me em perigo de vida ou morte sem que eu tenha qualquer controle da situação. E a minha vida depende da veracidade desta resposta. Quais são os pontos negativos de utilizar a inteligência artificial como ferramenta? Portanto, eu perguntei o bom e eu perguntei o mau. Pergunto a vocês, Guilherme, porquê é que tu meteste a situação de vida ou morte em cima da mesa? Porque eles não me iam responder. Eles iam dizer que, e posso já dizer aqui, se vocês perguntarem só o que é que a AI pode dizer, pelo menos a minha respondia-me que não podia fazer nada. Tipo, não havia pontos negativos. O que era uma beca cheia, e portanto eu tive que pôr em cima da mesa a minha vida. Para eles compreenderem, claro, que é importante. Modelos da AI podem criar informação errada com confiança. As chamadas alucinações. Portanto, a AI alucina como todos nós. Problema, a resposta pode soar convincente mesmo estando errada. Os gajos argumentam erradamente, trocam os pés pelas mãos e a pessoa fica a achar que é verdade. Risco, decisões baseadas nisso podem ser perigosas em situações críticas, médicas, legais ou em termos de segurança. Falta de verificação em tempo real, porque a maior parte dos chatbots que nós temos, se por exemplo o ChatGPT não é atualizado até ao dia, só se pagarem a versão. Muitos deles é tipo o ano passado ou há 3 meses. Não tem informação real na altura. E como a maior parte das pessoas usam os chatbots grátis, acabam por lhes faltar uma beca de informação importante, digo eu. Falta de veracidade em tempo real. O problema pode dar informação desatualizada ou incorreta. É isso. Sensível a como a pergunta é feita. E isto é o cerne da questão de como usar a AI. O problema não consiste... o problema não há uma consistência absoluta. Pequenas mudanças na forma da pergunta podem gerar respostas diferentes. Porque o ser humano, quando ouve uma pergunta, é dado a uma interpretação própria. O robô, como só lê a pergunta sem interpretação nenhuma, só o que é concreto, tem várias leituras possíveis da mesma pergunta. O que é bué importante. A malta hoje em dia pensa que é só fazer uma pergunta na AI. É só fazer uma pergunta, só escrever pergunta. Não, mano. Mas vale tipo procurar ou ver como é que outras pessoas fazem perguntas, porque os prompts são o que... Eu acho que os prompts são mais importantes que a resposta em si, porque a maneira como apresentam as perguntas é a maneira que vão apresentar as respostas. E se tu queres uma resposta mais criativa, faz uma pergunta mais parva, mas se quiseres uma pergunta séria,
a ser parvo, tu não vais obter uma cena engraçada. Não vais obter uma resposta fidedigna. Vai ser sempre a interpretação de um robô qualquer. Portanto, pá, aprendam a usar prompts, que é bem importante. Principalmente hoje em dia, porque é uma ferramenta que todos nós usamos. E acredito na nossa idade que toda a gente usa, mesmo não queira, acaba sempre por ir dar uma perninha a estes chatbots todos. Depois também pode refletir enviesamentos. Os robozinhos já pensam por eles mesmos. Não em portas fechadas, atenção, eles não têm as portas abertas para estar no pasto, nem ir comer erva de outras internets, mas têm acesso à maior parte da internet, se não toda a internet que nós temos. Portanto, toda a parvoíce. Eu gosto de ver isto, não sei se dá para fazer uma analogia, mas é tipo um bolo. O AI vai comer do bolo que é a internet. Mas se 80% do bolo estiver infectado, bro, a AI vai ter uma caganeira grave. E nós vamos com a caganeira, lá está, porque nós pensamos que sabemos 10 ou 20% do que está certo na internet, mas não se podem esquecer que a internet é livre. É tipo, as pessoas podem pôr tudo o que quiserem na internet. E por mais porcaria e slop que a AI coma, portanto, cinzenta e coisas de género e coisas nojentas, é isso que vai replicar para o mundo. Portanto, não filtra. E é um stress. É um stress danado. Porque não pode substituir humanos. E isto é um ponto excelente. Não pode avaliar contexto real. Portanto, um estado de saúde, ambiente físico. Confiar só em AI em situações de vida ou de morte é considerado inseguro por organizações. E depois dá-me um exemplo, que é a World Health Organization. Falhas em cenários de fora comum. Portanto, eles falam muito na criatividade, mas não lida bem com casos únicos ou imprevisíveis. Que é, mano, então se não lidas bem com casos únicos ou imprevisíveis, não me venhas falar de criatividade. Exatamente como os cenários são mais críticos ou mais perigosos para depender da AI, eles não respondem bem. Começam a boicotar o sistema. A conclusão clara. E esta, atenção, é só a primeira review do ChatGPT. Portanto, temos mais 3 reviews. Há uma conclusão clara, sem rodeios. A AI é muito útil como apoio, mas não é uma fonte confiável, única para decisões de vida ou de morte. Se quiseres, diz-me qual é exatamente a situação em que estás, posso ajudar a analisar melhor, mas se houver risco real de imediato, o mais seguro é sempre contactar serviços de emergência ou profissional humano. E acabou. A resposta acabou aqui. Agora temos aqui a resposta do Gemini, que dizem que é a AI do Google, mas dizem que é muito boa. E lá está. A primeira resposta foi alucinações e falta de veracidade. Cientificamente, modelos de linguagem, portanto, estes mini robozinhos, são os LLMs, são motores estatísticos de previsão de palavras, não uma base de dados de facto. Portanto, eles vão chuchar da base de dados que é a internet deles e depois cospem para o nosso prato e nós pensamos que temos, uau, estes gajos são bem inteligentes, mas não, e temos as respostas todas. O problema é que a AI pode gerar informações falsas com extrema confiança. Portanto, é só mais um amigo mentiroso. Risco de vida, se utilizada para diagnósticos médicos ou decisões de engenharia sem validação, pode levar a conclusões fatais. A literatura científica chama isto AI hallucination. Isto é mesmo um termo. Os gajos alucinam com a informação burra que têm. E o problema é de quem? É nosso. Porque nós boicotamos o sistema ao dar informação falsa e eles acreditam no nosso sistema e vão dar a nossa informação a outras pessoas quaisquer que queiram saber do assunto. Enviesamento algorítmico, portanto, é completamente biased das questões e do utilizador que lhe apresentam. Portanto, a resposta que me dão a mim não vai ser a mesma resposta que vão dar a ti, ou ao teu vizinho, à tua prima, à tua cadela, se for fazer algum exame ao veterinário. Depois, risco de vida, algoritmos de triagem em hospitais ou avaliação de risco policial podem prejudicar grupos específicos se o código não for auditado para a justiça social. And that's crazy, porque há cada vez mais hospitais a usarem algoritmos e inteligência artificial. Como eu disse há bocado, é bué da bacana, mas se não derem o cheque, é bué da perigoso. E o stress é que está cada vez mais difícil dar o cheque porque as coisas estão a evoluir cada vez mais rápido. A AI surgiu há 4 anos e vocês podem ver voltando a falar do ator do Will Smith, podem ver os primeiros filmes, os primeiros vídeos que pediram a AI para fazer do Will Smith comer massa. E podem comparar com os de hoje em dia, que é uma cena ridícula. Tu antigamente conseguias ver a diferença. Ok, isto é AI. Hoje em dia, para o olho mais de águia, e eu considero uma pessoa bué da cética nessa porcaria toda, porque para mim tudo é AI, eu já não consigo ver a diferença. Há certos vídeos que eu já não consigo ver a diferença. Por exemplo, Sora ficou, que era aquela que fazia as deepfakes mais reais e as fotografias, parecido com a Nano Banana ou uma coisa do género da Google. Também bué da bom.
fecharam os servidores, porque estava a custar demasiado a guita, demasiada energia, já não tinham financiamento. A Disney tinha anunciado 1 bilhão para 3 anos de partnership com a OpenAI. Portanto, as personagens da Disney, da Pixar, da Marvel e Star Wars iam entrar na plataforma Sora, que era aquela cena que criava os vídeos. Entretanto, tiraram o acordo da mesa, os gajos começaram a ficar sem financiamento e era bué da caro gerir aquilo, então acabaram com a Sora. O stress é que esta cena da AI é como cogumelos, é como os fungos. Começam num canto e do nada espalham-se pela floresta toda e já está tudo infestado. Continuando, o Gemini fala-me numa coisa chamada a caixa negra, portanto a falta de explicabilidade, que é o que ele me diz. Muitos sistemas de AI Deep Learning são tão complexos que nem os seus criadores conseguem explicar exatamente o porquê da AI tomar aquela decisão. Portanto, eles aprendem com eles mesmos, mesmo sendo um circuito fechado. Os gajos estão lá a aprender com eles mesmos, o que é assustador. Se isto não te assusta, se não há uma própria AI a dizer que a caixa negra tem falta de explicabilidade, é assustador mesmo. Falta de XAY. Explicable AI. Em situações críticas não podes confiar num sistema que não consegue justificar o seu raciocínio. E isto acontece por muitas fontes que vocês peçam, por muitas fontes que tu peças, por isto, por aquilo e pelo outro. Há certas cenas que eles não conseguem justificar e isso é assustador. E uma das consequências que ele diz aqui, em caso de erro, é impossível rastrear a falha imediata para corrigi-la. Portanto, é só uma ideia que eles têm, portanto, que os computadorzinhos entre vários raciocínios têm, e pimba! Pensam que é verdade, começam-se a enganar uns aos outros, e pronto, é um acontecimento em cadeia, nada engraçado, muito cómico, mas nada engraçado. Há um vídeo do PewDiePie que eu vi há uns meses atrás que ele criou a própria AI, comprou bué de espaço no computador e começou a criar a própria AI, então começou a discutir, a pôr AIs, a discutir com AIs, e aquilo é bué de engraçado. Para quem curte dessas cenas mais técnicas, não é o meu... Tipo, eu curto, mas eu não percebo nada. Acho que estou uma beca aqui num barco sem remos. Que é, vou com o onda, gosto de ver as novidades, vês isto, vês aquilo, mas não consigo bem explicar. Lá está, tem que ter um AI para me apoiar, caso contrário eu não tinha acesso a tanta informação tão rápido. Isso também dou-lhes parabéns, que ajuda muito nesta descoberta. Mas lá está, consegue... E nessa cena do vídeo do PewDiePie, ele explica bué da bem e vocês conseguem ver mesmo. E tu consegues ver mesmo, tipo, os chatbots a falar com os outros e a criar cenas engraçadas e depois discordam e concordam e é giro. O que não é giro é que também cria dependência excessiva e atrofia cognitivamente as pessoas. Portanto, a ciência cognitiva alerta para uma automação da complacência. Isto para nós é bacana porque foi criada quando já tínhamos idade suficiente para ter 2 dedos de testa e saber, ok, isto é errado, já não vou usar isto todos os dias. Mas os putos estão com uma dependência gigante para a internet, com uma dependência nos telefones, dependência da AI. Porque é bué fácil, lá está, volta a ser o problema de ser instantâneo, ser bué credível nele mesmo, mas tem de ter sempre a verificação, tem de ter sempre o double authentication. E muitas vezes não tem. O problema é que os humanos tendem a confiar cegamente em sistemas automatizados, deixando de verificar erros óbvios. Se o sistema falha e o humano não está atento, a capacidade da resposta manual é lento e eficaz. E depois há aqui um último problema de riscos de segurança e ataques adversários. Sistemas da AI podem ser hackeados de formas subtis. Esta eu não sabia, é novidade. O problema O problema adversarial attacks. Portanto, pequenas alterações nos dados de entrada, como um adesivo num sinal de trânsito. Olha o gajo a ser engraçado, lá está. O gajo tem entre parênteses como um adesivo num sinal de trânsito. Pequenas alterações nos dados de entrada. Boa, maluco, eu não precisava deste comentáriozinho, ou desta, não é, alegoria, deste comentário. Podem enganar a visão computacional de um carro automático. Afinal é que sou um burro e não sei ler, fazendo-o acelerar em vez de atravessar. Ainda estava a pensar nisto de robôs a conduzirem sozinhos. E depois apresentou-me aqui uma tabela de categoria de fidedignidade, ética, transparência e segurança, peca. Nota crítica: se a tua vida depende da veracidade de uma resposta gerada por AI, a recomendação científica e técnica é nunca agir sem a validação de um especialista humano qualificado. A AI é uma ferramenta de suporte, não um substituto para a responsabilidade e discernimento humano em situações de risco. Bacana. Olha, 5 estrelas, não estava à espera desta. O Claude aqui caprichou.
caprichou nos erros factuais, portanto, falam todos nas alucinações, é bacana, ausência de responsabilidade, já sabemos, dados desatualizados, dito isto, se estás em perigo de vida agora, por favor, diz-me o que se passa, posso ajudar-te a pensar, a encontrar recursos, a redirigir algo urgente, mas quero perceber a tua situação real para te ser verdadeiramente útil. Estás bem? 5 estrelas, impecável, o mais simpático até agora. E depois temos a Machine, que é o Perplexity. O gajo foi-me guardando a informação, portanto ele sabe que eu estou em perigo de vida, portanto tenho aqui um robozinho a dizer-me que guardou a informação que não está tudo bem, mas se isto é uma situação real de vida ou morte, não posso validar com certeza científica que uma resposta da AI seja segura para decidir sozinho um risco crítico. Bacana, falou nas alucinações, a dizer que é biased, falta de transparência e dependência excessiva, risco para a privacidade e segurança, pode aumentar a vigilância, exposição de dados e ciberriscos, desinformação e manipulação. O que fazer agora, e esta é a parte importante, foi o único que disse isto. Se estás mesmo sob risco imediato, liga para o 112. Ele deu-me o número. Se não puderes falar, mantém a chamada aberta. Se a ameaça for de outra pessoa, procura ir para um local público e próximo de outras pessoas. Se houver lesão ou doença súbdita, pede ajuda a alguém ao teu lado imediatamente. Se quiseres, posso ajudar-te a transformar esta questão numa mensagem curta e objetiva para enviares. Já um contacto de emergência, sem demora. Que tropa, mano. Que tropa. Estou-me a arrepiar com isto. Como é que um robô está a dizer que eu estou em perigo de vida e preciso ligar ao 112? Porque lá está, eram coisas que nós aprendíamos na escola. E tínhamos bombeiros a ir à escola e os nossos pais diziam, olha, liga ao 112 agora. Qualquer merdinha. Um robozeco. E depois deixem que me diga que esta ideia toda de dissertar um bocadinho sobre AI e dar uma aula das coisas mínimas que sei, atenção, foi porque vi um tweet, aliás, vi 2 tweets, que é, se alguém me dissesse que em pleno 2026 alguém ia postar um vídeo de Jesus a dar um queque a Trump, eu ia dizer que essa pessoa estava em drogas. O tweet do vídeo de Jesus a dar um queque no Trump e a fazer com que o Trump vá parar ao inferno foi publicado pelo Irão. Como é que nós estamos em guerras da AI, em vídeos da AI, por palhaçadas e por falar em fotos e vídeos? O Huawei, e este foi o segundo vídeo que me suscitou mais curiosidade para ver como é que estava o mundo da AI agora. A Huawei lançou um telefone novo. Em vez de termos umas selfies e os vídeos, o vídeo até está engraçado, mas é uma beca assustador. Em vez de termos uma selfie simples com o sinal da paz, com os 2 dedinhos de fora, com um smile, com olhos fechados, um fixe, a sorrir, cara trancada, próprio Huawei, o telefone, sugere poses consoante o sítio onde estão e a vista que têm e as pessoas que estão na fotografia. Que é tipo, nós já tínhamos AI implementada nos nossos telefones, que fazia filtros e make-up e isto e aquilo, mas poses. Tipo, nós agora temos um robô a dizer, olha, faz esta pose, estás a perceber? Faz esta pose porque é mais engraçado. E eu acho que essa foi mesmo a gota d'água. Eu fiquei bué de revoltado com essa situação. Fora os despedimentos, essa porcaria toda, não foi tipo, eu não quero ter o meu telefone a dizer que pose é que eu quero fazer na fotografia. E é assim que eu digo que este episódio é uma palifa, mano. É uma palifa, deu para aprender. Ou quer dizer, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou que tu tenhas aprendido alguma coisa, alguém tenha aprendido alguma coisa, nem que tenha sido só a minha pessoa, porque eu aprendi bastante neste meia hora, 45 ou 40 minutos de podcast. Portanto, considero este episódio uma palifa e é assim que me despeço. Está aqui o toque de saída. E só para relembrar, esta discussão toda veio só de um vídeo do Huawei a dizer que vai anunciar poses, malucos. Tipo, onde é que nós já chegámos? Onde é que a inteligência artificial já chegou para nos dizer, olha, faz esta pose nesta fotografia? Não, mas não é assim. Não é assim de todo. You're the one for me.